Mulheres de Esperança. Muito bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Como te sentes no dia de hoje? A maioria das reflexões que aqui trazemos tem muito a ver com as relações, pois a Bíblia é um livro que fala das relações entre pessoas e Deus. Temos estado por aqui a pensar e a conversar sobre as virtudes de caráter que Deus deseja que possuamos, para o nosso bem e para o bem de quem está à nossa volta, especialmente daqueles mais chegados com quem nos relacionamos diariamente. Já só faltam 3 virtudes para chegarmos ao final. Estas virtudes são como frutos de um pomar divino. Hoje vamos falar sobre mansidão. O que é, o que não é, o que isso acrescenta à nossa vida e nas nossas relações. Em primeiro lugar, como é costume, queremos desafiar-te a subscrever o nosso canal do YouTube, ativar as notificações, que possas fazer o nosso canal crescer e chegar a mais mulheres. Queremos ainda convidar-te a seguires o nosso conteúdo no podcast do twr360.org, no Spotify e Google Podcast ou através da rtmportugal.org. Acompanha o nosso trabalho. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra esperança hoje. Bem, segundo o dicionário, ser manso significa ser brando, pacífico, quieto ou lento no atuar, mas não falamos em lentidão como um atraso mental. Falamos na qualidade de pensar 2 vezes antes de agir por impulso. Todas nós já sabemos que Jesus semeou a mansidão e a brandura. Ele não agia de forma impulsiva ou emotiva, mas tinha autocontrole de maneira que ele conseguia filtrar as suas emoções e ações. Jesus não negava as suas emoções, pelo contrário, expressava-as saudavelmente. Ser manso é ser alguém moderado. Ser manso é o oposto de ser agressivo e rude. No Antigo Testamento, a palavra mansidão traduz o hebraico hanawa. Esse termo vem de uma raiz que significa basicamente inclinar, estar curvado e condescender no sentido de submissão. Por isso, tal termo implica principalmente a ideia de ser submisso ou ser despretensioso. O uso desse substantivo no Antigo Testamento transmite o conceito de submissão paciente em conexão com a humildade. Um exemplo de uma personagem bíblica que demonstrou mansidão foi Moisés, que suportou um ataque pessoal sem recriminação e sem demonstrar ressentimento. Muitas vezes, os mansos são descritos como pessoas pobres e aflitas, ignoradas pelos poderosos. No Novo Testamento, a palavra mansidão traduz alguns termos gregos dos quais podemos citar praotes e o adjetivo praos. O significado básico é o de ser suave, ser meigo e ser paciente, referindo-se a uma atitude interior que se revela por meio de ações externas que expressam a gentileza, ou seja, está também ligado à cortesia, à consideração pelo próximo e à modéstia. Quando aplicada no Novo Testamento, a palavra mansidão indica especialmente uma atitude de completa submissão a Deus e à sua palavra. É não reagir contra o mal que nos fazem e não reivindicar qualquer direito. É não nos defendermos agressivamente quando alguém fala ou faz algo contra nós. Ser manso é super difícil, especialmente quando vivemos numa sociedade que tenta reivindicar o que é seu por direito, estando muitas vezes disposto a desrespeitar o próximo de formas bem agressivas. É verdade, Miriam, mas a mansidão é compatível com força de caráter. Alguém definiu assim: mansidão é força sob controle. Estás a ver a força de um cavalo? Ele pode correr, cavalgar pelos campos sem que ninguém o siga, mas colocas um freio no animal e aquela mesma força é controlada e ajustada ao freio e ao cavaleiro. Força controlada. No mundo moderno, em todos os contextos, vemos exigências sobre os direitos humanos, os direitos da mulher, os direitos da criança e assim por diante. E é verdade que esses direitos devem existir, mas o manso não faz exigências quanto à posição, privilégios, direitos ou posses. Ele tem autocontrole. Manso também é aquele que ouve sem que alimente a raiva àquilo que possam dizer contra ele, embora isso lhe fira a autoestima.
por vezes agimos erradamente quando pensamos que essa pessoa é fraca ou não tem personalidade, que é um saco de pancada, vice-versa. Algumas pessoas, como bem disseste, podem achar que um indivíduo manso é alguém com um tipo de fraqueza, mas o significado da palavra expressa exatamente o contrário. A mansidão é uma qualidade que capacita alguém a controlar a força e a aplicá-la corretamente. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Neste nosso programa estamos a conversar sobre a virtude da mansidão. Consideras-te uma pessoa mansa? Se sim, que vantagens achas que possuis? O apóstolo Paulo mencionou a mansidão como uma qualidade do fruto do Espírito, ensinando que a verdadeira mansidão não provém da própria natureza humana, mas que é uma virtude gerada pelo Espírito Santo que imprime naqueles que são regenerados um caráter semelhante ao de Cristo. No contexto de Gálatas 5, podemos perceber que a mansidão, juntamente com as outras virtudes do fruto do Espírito, que focam principalmente o trato com o próximo, se opõe aos vícios da inimizade, discórdia, ciúme, dissensão e explosões de ira que são características das terríveis obras da carne. A falta de mansidão traz várias consequências negativas para a nossa vida, tais como: primeiro, stress. A pessoa que não é mansa está sempre estressada. Quase todos os dias encontra um motivo para ficar aborrecido. Parece até que tem um ímã que atrai problemas para aumentar o nervosismo. 2. Angústia. Um sentimento inexplicável faz a pessoa que não é mansa estar angustiada. Está sempre a ver o que não deu certo ou o que faltou. Isso faz mal à saúde emocional e física também. Terceiro, insensatez. A falta de mansidão traz insensatez, que é a falta de sabedoria. Parece que essa insensatez faz a pessoa ficar cega na hora da sua raiva e nem repara no que diz nem no que faz de errado. Por causa disso, passa vergonhas muitas vezes e faz coisas de que vem arrepender-se mais tarde. 4. Maldade. Quando a pessoa não quer mesmo aprender a controlar-se, então deixa o mal entrar dentro de si e, por fim, conforma-se com o seu mau temperamento e reage de forma negativa sempre. Neste ponto, a maldade já entrou no coração e a pessoa não percebe que está contaminada por maus sentimentos. Nem pensamos muito bem no quanto uma pessoa zangada, descontrolada e pronta a responder sempre pode estar a prejudicar a sua vida. Vamos falar agora dos benefícios, Sónia? Vamos sim. Quem é manso sempre sai a ganhar em tudo o que faz. Alguns benefícios de ser uma pessoa mansa são: paz no coração. A pessoa mansa fica em paz porque não tem com o que se preocupar por causa das suas atitudes ou palavras. Ela valoriza mais a tranquilidade. Segundo, quem se enerva facilmente não tem sossego, porque vive como se tivesse sempre um problema para resolver. Mas quem é manso fica tranquilo e não se preocupa, porque tem consciência limpa. O manso dorme em paz sem ter com que se preocupar, mesmo que os outros não entendam. Deus dá a paz para quem vive em mansidão. A vida mansa traz paz ao coração e goza da defesa divina quando acontece uma injustiça. A mansidão só traz resultados positivos, porque a mansidão não é, como algumas pessoas pensam, uma espécie de covardia. É exatamente o espírito que Cristo manifestou ao sofrer injúria, ao tolerar ofensas e insultos. Ser manso não é abrir mão dos nossos direitos, mas é mantermos-nos autocontrolados diante da provação, não cedermos à raiva ou ao espírito de vingança. De facto, a mansidão trata-se de um estado interior e não exterior. É uma virtude amorosa pela qual nos conservamos pacíficos, com serenidade e brandura, sem alterações, quando nos confrontamos com coisas desagradáveis. Mansidão opõe-se à rispidez, à rigidez, à violência ou à indelicadeza. Ser manso é termos a capacidade de nos controlarmos diante daquilo que nos irrita, de perdermos uma discussão sem nos asperarmos, de discutir um assunto sem perder a calma, de ser livre de espírito de vingança mesmo diante da provação. Estou aqui a lembrar-me de um homem chamado Abraão. Ele era um homem rico, com muitos rebanhos,
que por sua vez requeriam vários pastores e muitas pastagens. Só que no lugar onde ele vivia, tinha de dividir estas pastagens com o seu sobrinho Ló. Quando os seus pastores e os do seu sobrinho Ló se desentenderam na disputa pelas melhores pastagens para os rebanhos, o patriarca sugeriu separarem-se para evitar essas discussões, dando a Ló a oportunidade de escolher primeiro qual a direção que gostaria de tomar. Ló escolheu as verdejantes pastagens das campinas do Jordão, deixando para o seu tio as áridas regiões montanhosas. Abraão não murmurou, não reclamou, não chamou à razão o sobrinho, simplesmente foi habitar na terra de Canaã, nas tais regiões que não ofereciam nada, a não ser aridez e pedras. Isso é mansidão. O texto diz que Ló foi para os lados de Sodoma e Gomorra, de onde um dia teve de fugir com toda a sua família para não ser destruído juntamente com aquelas cidades. Abraão, sem saber, foi para a terra que Deus lhe daria por possessão perpétua, terra que manava leite e mel. Os mártires foram fortes, corajosos, mas também foram mansos. Que mansidão encontramos no primeiro mártir, em Estevão. E claro, o maior exemplo de mansidão encontramos na pessoa de Jesus Cristo. É verdade, Sónia. Um dia, ele precisou de ir a Samaria. Mandou alguém à frente para preparar-lhe pousada, mas os samaritanos não quiseram recebê-lo. Ao ouvir isto, Tiago e João, seus discípulos, ficaram revoltados, zangaram-se e fizeram um pedido a Jesus: que caísse fogo do céu sobre Samaria. Jesus imediatamente reprovou essa sugestão. Em resumo, manso é aquele que já descobriu que, como um discípulo de Jesus, não precisa defender-se daquilo que os homens ou o mundo propõem contra ele, pois está satisfeito em saber que é Deus que o defende. O Senhor Jesus demonstrou esta mansidão imensa durante o seu julgamento. Ele foi acusado injustamente e não proferiu uma só palavra de ameaça contra os seus acusadores. A mansidão é uma disposição de caráter que aceita, sem discutir, a verdade e a vontade de Deus. É uma postura dócil, de completa submissão e aprendizado em Cristo. Que pena que chegamos ao fim do nosso programa, Miriam. O tempo passa a voar. Para a semana estamos cá com mais um fruto deste lindo pomar. Estás curiosa? Contamos contigo. Convida uma amiga para ouvir o programa. Ajuda-nos a chegar a mais mulheres com a palavra de esperança. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.